Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então nós vamos resolver a questão número 27 da prova do concurso do Banrisul. Considere em ordem crescente todos os números de 3 algarismos formados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. O número 343 ocupa qual a posição? Certo, pessoal? Então, essa aqui é o enunciado da nossa questão aqui, certo? Então, vamos pensar o seguinte, que sempre que a gente trabalha com números, a ordem interessa, ok? Por quê? Porque, por exemplo, 1, 2 e 3, ele é diferente de 2, 3, 1, ok? Está aparecendo, fechando só um pouquinho aqui. Então, essa é a jogada. Então, quando a gente está falando em números, a ordem, ela vai interessar, certo? Vou botar aqui embaixo para não. Então, 1, 2, 3 é diferente de 3, 2, 1. Então, a gente está trabalhando com arranjos, certo? Tem dois tipos. O arranjo, quando interessa, a ordem interessa, certo? A ordem interessa, porque se eu alterar os números aqui, eu altero o número, né? A ordem que eles estão colocados. Existem dois tipos de arranjo: arranjo com repetição e arranjo sem repetição. Então, por exemplo, aqui, pessoal, se eu tivesse, por exemplo, os números 1, 2 e 3 e quisesse saber quantos números eu poderia fazer de 2 algarismos, eu faria arranjo de 3 números 2 a 2, certo? Então aqui seria, esse aqui seria arranjo de NP, então é N fatorial sobre N menos P fatorial. Então aqui daria 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Então dá 3 fatorial sobre 1 fatorial. Então vai ser 3 vezes 2, 6 números. Que é fácil a gente fazer na mão, né, pessoal? Quais seriam esses números aqui, ó? Seria 1 e 2, ó, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. E os inversos deles, certo? Que seria o 2 e o 1, certo? O 3 e o 1 e o 3 e o 2. Então seria 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Isso aqui, ó, é sem repetição. Certo? Agora, se for com repetição, que eu possa repetir o 1, o 2 e o 3, quais são os outros 3 números que a gente poderia fazer? O 1, 1, o 2, 2 e o 3, 3. Esse aqui seria com repetição, ok? Então, como é que eu calculo com repetição? O arranjo, né, com repetição, NP, vai ser N elevado a P. Então, o N aqui é 3 números elevado a 2, porque são de 2 em 2. 3 ao quadrado, 9. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Só fiz essa parte de introdução para a gente lembrar, então, que é arranjo e existem os dois tipos. Sem repetição, que é esses aí em azul aqui, e o arranjo com repetição, que aí pega os dois, pega o arranjo sem, mais repetindo os números N na P, certo, pessoal? Então, só para a gente dar uma relembrada nessa parte aqui de arranjo. Então, nós vimos, pessoal, que nós temos aí dois tipos de arranjo, com e sem repetição. Então, nós temos aqui 5, né, combinando 3 a 3. O exercício não deixa claro se foi com ou sem repetição, mas pelos números que aparecem ali a gente viu que é com repetição, porque se fosse sem, ó, pessoal, seria 5, 3 a 3, 5 números, 3 a 3. Então aqui é 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, certo? É aquilo que a gente tinha comentado antes, o arranjo NP é N fatorial sobre N menos P fatorial. Então aqui daria 5 fatorial por 2 fatorial. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é o próprio 2.
Então ficaria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 sobre 2. Corta aqui. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então esse seria o... Tá aparecendo aí... Legal. Tá legal, então tá bom. Então, 60. Vocês veem ali que tem números ali, né? 68, 70. Então, não é com arranjo. Sem repetição, ele é com repetição, tá? O exercício não deixa bem isso claro, mas não teríamos como ter só 60, iniciando com 3 aqui, ó. Aí daria todos os iniciando com 4 e todos iniciando com 5, então a gente descarta. Então nós temos o caso de com repetição. Então nesse caso aqui, ó, ele é com repetição. Então como é que eu calculo o arranjo com repetição? É N na P. N é quantos números nós temos aqui, ó? 5. Formado 3 algarismos, 5 ao cubo. Então eu teria 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Bom, mas como é, não resolvi o problema ainda, né? Como é que a gente faz para resolver isso? Bom, algarismos com 3 números, certo, pessoal? Então aqui eu teria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu iniciaria com 1, iniciaria com 2, iniciaria com 3, iniciaria com 4, iniciaria com 5, certo? São as possibilidades de números com 3 algarismos, ok? Beleza? Então, se nós temos 125 no total e nós podemos iniciar com 5, né? Isso significa, ó, que aqui eu vou ter 25 números, aqui eu vou ter 25 números, aqui eu vou ter 25 números, aqui eu vou ter 25 e aqui eu vou ter 25, ok? Porque são 125 possíveis números, certo? Ele quer o 343, pessoal. Como é que a gente faria isso? Bom, então, ó, eu vou eliminar aqui esses aqui, que é com 4 e com 5 não me interessa. Com 1 são 25, aqui eu tenho 25. Aqui com 2 são mais 25. Agora com 3, como é que eu saberia a posição 3, 4, 3? A gente poderia fazer pela lógica. Quer ver? Vamos lá. Ó, então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, vamos botar direto aqui, ó. Seria 3, por exemplo, com repetição. Iniciando com 3, seria 3, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 4 e 3, 1, 5, ok? Seria a primeira possibilidade, repetindo 1. Depois, a gente começaria com 2, seria 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 5. Então nós já passamos o 1 aqui, ó, e o 2. Agora vamos para o 3, ó. 3, 3. Então aqui seria ainda 3, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 5. Não chegamos no 4. Agora seria, ó, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 3. Chegamos no 3, 4, 3 que a gente quer saber. Ok, pessoal? Que a gente quer saber qual a posição. Então, é no total 125. Então, como são 5 números, iniciando com 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 25 para cada um. Então, iniciando com 25, iniciando com 2, 25. E aonde está o 3, 4, 3? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18ª posição, iniciando pelo 3. Então aqui seria na posição 18 de quem inicia com o 3. Então o 3, 4, 3 bastaria somar 25 iniciado com 1, 25 com 2 e 18 com 3 antes do 3, 4, 3, certo? Então aqui, ó, o 3, 4, desculpa, 18 com o 3, 4, 3 junto, né? Então seria a posição 50, 18, 68. Então seria a resposta. Então seria a posição número 68, tá, pessoal? Espero ter ajudado. Cuidem então quando for número, interessa a ordem, é arranjo. Quando for sem repetição, é essa fórmula aqui. Ou se for com repetição, é N na P.
Muito obrigado, grande abraço.